obrigações acessórias que você encontra para cumprir uma obrigação dela, eu acho que tem mais de 30 que eu contei que são impraticáveis. Então, ó, isso faz parte do princípio da transparência fiscal, que está no artigo 37, que todos são iguais, então todos têm que alcançar o que a administração diz. Está no 37 quando prega a publicidade e, além disso, traz diretrizes principiológicas que são dirigidas tanto ao Estado, que nesse caso é a tal da ética fiscal pública, quanto ao contribuinte na chamada ética fiscal privada. Essa abertura ou essa transparência tanto deve ser do contribuinte como muito mais do fisco. Mas para a gente exigir, a gente tem que demonstrar. Bem, isso eu estou falando se a sociedade brasileira faz uma opção por uma justiça tributária, que eu tenho assim verdadeira paixão por tributária e administrativa, e passei a minha vida todinha estudando isso. Olha que não é pouco tempo não, é feio, meus cabelos estão assim, mas são pintados. Então, veja bem, mas infelizmente eu acho que determinados governantes, determinados representantes legislativos não optam por essa justiça tributária não. Bem, agora vamos para outro princípio, o princípio da solidariedade fiscal. Talvez ele esteja embutido na extrafiscalidade tributária. Eu não sou muito apaixonada por direitos humanos, porque para mim todo direito é humano. Não consigo ver um aspecto só que seja direito humano que me empolgue de eu ficar. Mas queria fazer um pós-doutorado e o convênio da universidade era a FUSP de Santa Catarina, tinha que ser direitos humanos. Aí eu quis misturar extrafiscalidade tributária com direitos humanos. A utilização da extrafiscalidade tributária como instrumento de emancipação dos direitos humanos. Passei a estudar extrafiscalidade desde outubro do ano passado, que eu estudo extrafiscalidade. Então, me parece que essa solidariedade é uma ética ou um valor que encontra-se inserido dentro da extrafiscalidade. Então, a base empírica desse princípio, eu aponto o artigo 194, Por quê? Vamos ver lá. Veja, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a integrar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Ora, a contribuição de intervenção do domínio econômico e as contribuições previdenciárias, e até na nossa categoria de advogados, as contribuições de interesse das categorias profissionais, elas têm natureza social. Porque, olha, quando nós pagamos as contribuições de intervenção do domínio econômico, elas vão financiar o quê? A Seguridade Social, que envolve a saúde, que envolve a previdência e envolve a assistência. Nesse caso, está claro que esse princípio da solidariedade fiscal é um valor ético embutido dentro dos princípios constitucionais tributários. Essa ideia se projeta com força no direito moderno. O direito tributário se caracteriza como o melhor campo de aplicação que regula o dever fundamental de pagar tributo. Então, de todas as matérias tratadas na Constituição, o que diz mais respeito ao princípio da solidariedade é a tributação, que é a quem não possa pagar e outros que pagam mais, e principalmente quando você está falando de contribuição social. O professor Ricardo Lobo, ele pondera que a solidariedade entre os cidadãos deve fazer a carga tributária recair sobre os mais ricos. Isso é o ideal. Mas, infelizmente, as políticas que estão embutidas nas leis ordinárias
não ocorre isso. Você não pode acreditar que quando você vai pagar o imposto de renda, aquelas faixas de renda são as únicas que existem. Você poderia ter na faixa do imposto de renda 10 escalas, que eu acho que seria mais justo. Então, veja bem, outro princípio que eu aponto, e alguns autores também estudam, eles chamam o princípio da mediania. Aí eu pulei o vídeo, eu acho que era pré, mas é que eu pulei certo. Eu chamava de princípio da mediania fiscal. Parece até que quando eu estou falando em mediania fiscal, eu estou falando em mediação, que virou moda. Porque todo mundo estuda, tem um amigo que ela estuda mediação, está fazendo pós-doutorado em mediação, mas não é muito meu campo de atuação. Essa mediania tem um outro sentido. Por exemplo, a base empírica desse princípio está situada no artigo 3º, inciso 1 da Constituição. E o que a gente quer dizer com isso? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade viva, justa e solidária. Isso é que eu estou chamando de mediania fiscal, ou seja, arrecadar tributos de forma a possibilitar que exista essa sociedade e essa solidariedade. Então você pode, eu estou aqui dizendo que a mediania também muita gente diz assim, é uma pessoa medíocre, mediana, não tem gente que fala difícil, é difícil. Pois então a mediania aqui não é uma espécie de mediocridade não, mas sim uma culminância, um valor nobre, considerando que é a vitória da razão sobre os instintos, nesse caso, públicos e privados. Mediania fiscal é pensar o tributo como justa medida de um dever fundamental de solidariedade. E essa solidariedade você encontra, eu vou repetir, na extrafiscalidade. Por exemplo, quando você trata de imposto, é difícil você tratar de extrafiscalidade com destinação, assim, para a emancipação de direitos humanos, porque por tratar de um tributo vinculado. Mas quando determinadas cidades concedem isenção parcial ou total do ICMS a empresas que incentivam bolsas de estudo, ou quando o imposto de renda cria essas formas, e assim nós podemos apontar várias formas de incentivar através das isenções, da própria imunidade, quando a Constituição imuniza as instituições sociais, quando imuniza as instituições de educação. É uma forma de fundamentar essa solidariedade. Bem, outro princípio que eu estou chamando também de valor jurídico seria o princípio do justo gasto do tributo afetado, que é o que mais incomoda a qualquer contribuinte. Porque eu mesmo digo, eu sei que todos vocês, se não dizem, pensam, e às vezes dizem sem nem pensar. Se eu tivesse escola boa para meus filhos, eu não me incomodava de pagar tributo. Se eu não precisasse ter um plano de saúde, eu não me incomodava de pagar tributo. Você diz, a Suíça ou a Noruega são os países de maior carga tributária, mas eles têm tudo lá. Recebem até ajuda de custo para os filhos estudar. E por que a gente diz? Porque a gente gasta, acha, e eu acho, que a destinação do tributo não é justa. Até quando você paga um tributo vinculado, que a gente, no começo da faculdade, até quando você já chega nas cursos de pós-graduação, você ainda pega aqueles conceitos de tributo vinculado, é aquele que tem um retorno diretamente ao contribuinte. Não, tributo vinculado não é esse não. Tributo vinculado é aquele que você conhece a destinação dele.
Porque ninguém paga contribuição de intervenção do domínio econômico e sabe que vem uma coisa para você. Não, que você sabe que ele vai financiar a seguridade. Então, quando você paga um tributo vinculado, que seja um empréstimo compulsório, que seja uma taxa, que seja uma contribuição de melhoria, que seja uma contribuição social, é fácil para você ter noção de que pode até estar sendo mal usado, como a gente reclamava da CPMF, mas, em contrapartida, você sabe, quando você paga imposto, você fica incomodado, justamente porque não há, a nosso ver, um gasto justo, um justo gasto. Então, nesse valor, eu gosto de dizer que aí o direito tributário e o direito financeiro estão intrinsecamente ligados. Se você já sente necessidade, em alguns momentos, de você estabelecer a diferença entre direito tributário e direito financeiro, porque tão intrincados que eles estão, aqui também. Este princípio consente encontra guarida no artigo 3º, 1 e 167, 4. Então vamos com o terceiro 1, a gente já leu, mas eu vou repetir, né? Constitui o objetivo fundamental da República construir uma sociedade livre, justa e solidariedade. Se não houver uma aplicação justa do tributo, não há uma sociedade livre, não há uma sociedade justa e não há solidariedade. O outro é o 167, inciso 4. O 167 já vai entrando pelos princípios do orçamento e ele diz, são vedados. Aí no 4 ele diz, a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição da produção, da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 158 e 159, a destinação de recursos para a ação e serviços, vou tirar o óculos, certo, chefe de você não. Arrecadação de impostos, que se refere ao artigo 158 e 159, a destinação de recursos para as ações de serviço público de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividade da administração tributária, como determinada respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantia das operações de crédito por antecipação de receita previsto no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. Então, veja, trata da destinação de receita. Então, faz prevalecer um complexo híbrido entre o direito tributário e o direito financeiro. É um complexo híbrido e plural para declarar que tanto o direito tributário quanto o financeiro dialogam entre si para afirmar a justeza ou não dos valores arrecadados e dos gastos a título de tributos e contribuições. Esse princípio ou esse valor transita à vontade em qualquer ramo do direito. Você pode considerar justo gasto do tributo afetado em qualquer ramo do direito. Este princípio chama a atenção para a união do direito tributário ao financeiro com o fito de criar-se um mecanismo de controle e validação das normas tributárias. Porque a gente estuda direito administrativo e ninguém fala na lei de responsabilidade fiscal. Se eu estiver mentindo, diga, professora Sarigano, na minha faculdade, fala. Você estuda, ensina direito tributário e ninguém fala na lei de responsabilidade fiscal. E os meninos saem da faculdade, se não fizeram uma especialização, não ouvem falar da lei de responsabilidade fiscal. Que ela é necessária, indispensável para esse justo gasto do tributo afetado.